aí, rapaziadinha do Matemática Veste, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Thiago Ribeiro. Vamos a mais uma resolução de questão, mas antes deixa o like aí que isso fortalece bastante o trabalho aqui do canal. Galera, e se ainda não é inscrito, inscreva-se ativando o sininho das notificações para não perder novos conteúdos que chegam aqui na página, beleza? Então olha só, de uma placa circular de raio 12 centímetros e centro O, foi retirado um setor circular AOB de 120 graus, conforme mostra a figura. Aí ele pergunta qual é a distância entre os pontos A e B. E aí, como você pode perceber, se aqui de O até A e de O até B, isso vai ser a medida do raio, então aqui também vale 12. E essa questão você poderia fazê-la de duas formas, né? Você poderia pegar aqui ó, a distância de A até B, tá? Distância de A até B aqui, e utilizar uma lei dos cossenos para dizer qual é essa distância, né? Porque aqui você tem uma medida x, e aí como é que você utilizaria a lei dos cossenos para achar essa medida x? Olha só, quem está oposto ao ângulo de referência, que é 120 graus, é o x, certo? Então ele fica do lado esquerdo, x ao quadrado, e isso igual a quanto? Igual, agora você pega as duas medidas de lados do triângulo que você conhece, e você eleva ao quadrado, ou seja, 12 ao quadrado, mais 12 ao quadrado. Agora, menos duas vezes o produto desses dois lados, que são conhecidos aí nesse caso, né? Que vão ser o 12 e o 12, vezes o cosseno do ângulo de referência. O cosseno do ângulo de referência, que nesse caso é o cosseno de 120 graus. Show de bola? E aí também, galera, nós podemos pensar assim, quando os cossenos eles são cossenos suplementares, eles têm valores que são opostos. Como assim, professor? Se você sabe que o cosseno de 60 é 1 sobre 2, o cosseno de 120, que é o seu suplementar, ele vai ser menos 1 sobre 2, ou seja, ele vai ter sinal oposto em relação ao cosseno suplementar. Por que eu estou falando isso? Porque quando nós colocamos aqui todas essas informações na figura, nós vamos ter que x ao quadrado vai ser igual a 12 ao quadrado, que é 144, mais 12 ao quadrado, que é 144, e isso daqui menos 2 vezes 12 vezes 12 vezes o cosseno de 120, certo? Só que aí você pode reescrever isso como sendo 2 vezes 12. 12 vezes 2 eu vou colocar que é 144, tá? E isso daqui que multiplica o cosseno de 120, aí lembra da ideia, quem é um suplementar de 120 é 60. Então, isso aqui é menos o cosseno de 60. Se é menos o cosseno de 60 e o cosseno de 60 é meio, então isso aqui vai ser menos meio. Perfeito? Agora, quem vai ser esse x ao quadrado aqui? Ele vai ser 144 mais 144, e agora menos com menos, isso vai ser mais, né? Eu posso utilizar a lei dos sinais aqui e dividir esse 2 com esse 2 aqui embaixo. Ou seja, eu vou ter 144 mais 144 mais 144. Só que perceba agora que se eu tenho 144 mais 144 mais 144, eu posso reescrever esse cara como sendo o quê? 3 vezes o 144. Certo? E aí, se eu venho aqui e extraio a raiz quadrada dos dois lados da minha igualdade, quanto é a raiz quadrada de x ao quadrado? É módulo de x, na verdade, porém, como nós estamos falando de uma distância, queremos apenas o valor positivo. Dessa forma, vamos escrever x aqui, tudo bem? E agora, como você tem ali uma multiplicação acontecendo, 3 vezes o 144, você pode tirar a raiz de cada um dos fatores. E quando você tira a raiz do 144, raiz de 144 é 12. E quando você vai extrair a raiz de 3, a raiz de um número primo é sempre um número quê? Irracional. Então, nós deixamos aqui a representação como o próprio raiz de 3. Ou seja, a distância de A até B, que eu chamei de x, ela é 12 raiz de 3, nesse caso, 12 raiz de 3 centímetros, o que bate para a gente o gabarito da questão, que é a letra A. Mas você poderia ter pensado nessa questão e resolvido essa questão de outra forma também. Qual outra forma, professor? Olha só. Vamos desenhar aqui aquele triângulo que está aparecendo ali em cima. Eu vou desenhar esse triângulo aqui, tá? Vou pegar aqui uma reta, vou pegar aqui outra reta e vou pegar aqui outra reta, tá? Então, vou desenhar aquele triângulo ali. E esse triângulo aqui, ele vai ser isósceles, né? Tudo bem. Só que você fala que esse cara aqui, ele está valendo 120 graus, né? Que é essa abertura aqui. Se ele vale 120 graus e o triângulo é isósceles, o que acontece? Se você traçar aqui a altura dele, tá? Se você traçar aqui a altura dele, a altura em um triângulo isósceles, né? Quando essa altura é traçada tomando como base justamente o lado que não tem a medida igual, não tem a medida congruente, essa altura também serve como bissetriz. Então, se é uma altura, ela vai formar 90 graus em relação à base, certo? E esse ângulo aqui, já que isso vai ser uma bissetriz para a gente, nós podemos pensar que ele é o quê? Ó, deixa eu só refazer isso aqui, que eu acho que vai ficar mais bonitinho para vocês
perceberem o que vai acontecer aqui, ó. Então, vou traçar essa altura aqui, beleza. Então, o que acontece é que se esse ângulo todo aqui em cima era um ângulo de 120 graus, o que vai acontecer é que agora, como essa altura foi traçada e ela também vai ser bissetriz, esse ângulo formado aqui vai ser um ângulo de 60 graus. Assim como esse ângulo aqui, ó, que vai ser formado, ele vai ser o quê? 90 graus, 60 graus. Então, esse ângulo formado aqui, ele vai ser um ângulo de 30 graus. Beleza? E aí também, essa altura traçada, além de ser bissetriz, ela vai ser um dos pontos ali que vai marcar a mediana desse cara, né? Porque o que acontece é que esse segmentinho aqui, ó, se eu falo que isso aqui vale x, esse pedaço aqui da altura para o lado direito também vale x. E aqui ele diz que a medida é de 12 centímetros, certo? Agora, eu pergunto para vocês uma coisa. Você tem aqui um triângulo que tem ângulos 30, 60 e 90. Isso aí é o que o pessoal chama de triângulo egípcio, né? E ele tem uma relação que é interessante, que é a seguinte. O lado que se opõe ao ângulo de 30 graus, num triângulo dessa forma, ele tem valor da metade da hipotenusa. Ou seja, como esse cara aqui se opõe ao 30 graus, então essa altura aqui vai medir 6. E quem está oposto ao ângulo de 60 graus, ele vale a metade do valor da hipotenusa vezes a raiz de 3. Ou seja, aqui seria 6 raiz de 3. Só que aqui você está dividindo esse cara em duas partes iguais. Então, essa outra parte aqui também mede 6 raiz de 3. Ou seja, aquela distância AB que você quer, ela na verdade vai ser o quê? Ela vai ser 6 raiz de 3 somada com 6 raiz de 3. E quando você faz isso, a distância AB que você quer encontrar é 12 raiz de 3. E essa seria uma outra forma de você visualizar a resolução dessa questão, fazendo com que você encontre a distância pedida, que é a distância entre os pontos A e B. Show de bola, rapaziada. Curtiu o vídeo? Então deixa o like aí que isso fortalece bastante o trabalho aqui do canal. Inscreva-se se ainda não é inscrito, ativando o sininho das notificações para sempre ser avisado quando a página tiver um novo conteúdo. Então tamo juntas, até uma próxima aí. Tchau, tchau.